Meus amigos, minhas amigas, uma dica pra você. Se você estiver sem fazer nada aí, quando você tiver um tempinho, assista a entrevista que o Miller, ex-jogador do São Paulo, deu para o site GE, naquele quadro Abre Aspas. É muito boa a entrevista do Miller. O Miller é um cara das antigas, um dos maiores jogadores de futebol que eu vi vestindo a camisa do São Paulo. Era um cara realmente acima da média. E dentro de campo era um cara. Era um dos caras que foi um dos poucos jogadores que o Tele Santana não xingava. Ele e o Leonardo, o lateral esquerdo. Depois o Miller, até nessa entrevista, fala de uma mágoa que ele tem do Tele, depois que o São Paulo perdeu um título. Mas eu recomendo que você assista, se você porque eu tenho uma identificação com os pensamentos do Miller, porque é um jogador das antigas, né? É um jogador que eu fico imaginando pela bola que o Miller jogou, ele vem do futebol de hoje, vendo alguns atacantes como a gente é obrigado a ver. Ele fala, por exemplo, assim, o São Paulo tem 9 estrangeiros, um pior que o outro. Uma das frases do Miller. Eu recomendo que você assista, porque é muito legal. Eu fiz programas com o Miller na TV Gazeta, já no Mesa Redonda. É um cara muito bacana, assim, no convívio, um cara sério, mesmo serião, assim, não é um cara brincalhão, mas é um cara que eu respeito muito e como torcedor, o cara que me deu grandes alegrias. Então eu recomendo para você, se você quiser se divertir com a entrevista, tá? Fizemos hoje no canal Barolo Jogos, está lá, eu vou deixar na janelinha aqui também, junto com os melhores momentos de ontem, uma análise bem rápida da rodada da Copa do Brasil, e eu falei muito mais amplamente sobre um assunto que eu vou tocar nesse vídeo de hoje aqui, que é sobre você ter pena de jogador de futebol. Vou falar isso por causa de um comentário que eu recebi no Instagram de um inscrito do canal, que é um cara muito educado, foi educado, né? Fez não gostou do meu vídeo de ontem, mas é um cara muito educado, independente de gostar ou não gostar, discordar ou não concordar comigo. O cara foi respeitoso, eu quero discutir isso com vocês. Eu vou deixar o vídeo, o assunto mais completo, assim, maior tá lá. O vídeo eu falo sobre isso e sobre o VAR também, não. A quem interessaria uma arbitragem correta no Brasil? Vou deixar na janelinha, mas a gente vai comentar esse assunto também sobre alguns comentários que eu ouvi ontem, uns poucos, mas esse me pegou no Instagram, eu vou falar com vocês, vou conversar com vocês também, tá? Estamos no Spotify também, e eu quero lembrar você que Barolo Vídeos, tá? No Spotify, e você também confere lá os vídeos. Eu posto esse vídeo entrar no ar às 8 às 9, já tá no Spotify, caso você prefira ver por lá, tá? Amigos do Pix, eu colocar a artezinha do Pix aqui, que eu acho tão bonitinha, que eu ganhei do amigo do canal aqui. O Edilson Aparecido, José de Almeida e a Joana Lopes. Joana Lopes, muito obrigado, muito generosa. Deixaram o Pix para você ajudar no canal, tá aí. Na descrição do vídeo também tem o nosso Apoia-se. Eu agradeço muito a você que tem contribuído com um pouco a quantia que for, o que você puder contribuir para a gente continuar criando conteúdo, fazendo os trabalhos aqui, o trabalho que a gente faz aqui com toda a dedicação do mundo para você, tá? Então eu agradeço aos amigos, faço questão de dizer o nome aqui, porque realmente são pessoas generosas, que além de deixar o like, além de você fazer aquela cartilha do YouTube, que eu respeito muito o seu like, a sua inscrição no canal, a camisa não tá aqui, mas eu deixei para separada porque junta muita poeira. A camisa número 2 do São Paulo, número 1 do São Paulo de manga longa vai de presente quando a gente chegar a 555 mil inscritos no Barolo Vídeos ou 175 mil no Barolo Jogos, tá? E amanhã no pós-jogo eu falo no pré-jogo eu falo o nome do ganhador da camisa número 1 com o bonezinho da KTO, o bonezinho do São Paulo e a camiseta da KTO, tá? Meus amigos, amanhã tem um evento, hein? Amanhã tem um evento, estarei lá na Sal Store para acompanhar a presença do Luiz Fabiano, vai bastante gente lá. Deixa eu colocar o WhatsApp de novo para vocês aqui, caso você não tenha ainda feito contato lá com o pessoal. Vagas limitadas, tá bom? Estarei lá, acho que o Velho Fanático vai também, vai uma galera lá. E se você quiser trocar ideia com a gente, conversar com o Luiz Fabiano, eu vou levar até a Erika lá, que eu vou levar ela para almoçar, né, fazer aquela presença como um ótimo marido que eu não sou, mas estaremos lá. Eu vou sair daqui de Jundiaí meio-dia e meia, meio-dia e 40, tô por lá. O evento está marcado da 1 da tarde até as 3, 4 horas. Então, se você quiser, lá em Alphaville, tem um passeio legal, divertido. Se divirta lá com o Luiz Fabiano. E você vai ter também o pessoal da loja, que é legal pra caramba. Se você não conhece a loja, você vai conhecer. Você vai ser muito bem tratado, passa um sábado agradável. Eu tô ansioso porque eu gosto desses eventos, encontrar o pessoal, o torcedor, assim, eu gosto de trocar ideia. E também, eu gosto, né, de ver as coisas do São Paulo, os produtos do São Paulo. O Luiz Fabiano também, falei do Miller, mas o Luiz Fabiano também é um cara que eu tenho uma identificação
como ele não gostava de perder, como ele tinha, né, essa característica de ser meio um torcedor dentro de campo. Estaremos lá, tá? Meus amigos, muitos concordaram comigo em relação ao que eu falei do São Paulo podia ter feito mais gols, inclusive o Crespo concordou comigo. Ele falou, foi pouco, inclusive a capa do título de ontem do Barolo Vídeos era essa, escrito assim, isso, né, foi pouco. E aí o Crespo falou, realmente foi pouco, mas eu gosto disso, porque se foi pouco é sinal que o time criou, que o time chegou. Só que aí, gente, eu fiz a análise, que vai entrar na janelinha também, da coletiva do Crespo, que entrou no canal Barolo Jogos, eu tô fazendo isso, o react da coletiva. Lá tem a coletiva completa, é curtinha também, menos de 15 minutos, 13 minutos a coletiva dele, eu nem interrompo, deixo ele falando, depois eu só comento rapidinho. Mas eu vou falar pra você uma coisa que me deixou preocupado, porque ele falou de rodízio de goleiro, né? Foi perguntado sobre revisamento de goleiro, ele falou que o Rafael tava jogando alguns jogos, e aí, muitos jogos, e o Rafael tem quando ele tiver 2 cartões amarelos, ele não vai poder jogar todos os jogos. E o Crespo falou que o Jandrei vai jogar no Campeonato Brasileiro. Falou que ele vai jogar no Campeonato Brasileiro. Então, quando o Rafael não puder jogar, o Jandrei vai jogar no Campeonato Brasileiro. Então já vai se preparando aí. Eu não entendo por que não coloca o Yang. Não entendo, porque esse Jandrei já mostrou que ele não tem capacidade de jogar no gol do São Paulo. Então, mas eu não entendo. Eu vou deixar na janelinha para você assistir, tá? Caso você não tenha assistido, mas já vou adiantando para você. E ele falou assim também, joga quem tiver melhor, não é porque é de Cotia, porque é estrangeiro, porque Crespo, eu gostaria de acreditar nisso, eu acho que você até pensa isso, só que no São Paulo, sinceramente, eu não sei se quem tá melhor joga, sinceramente eu não sei, porque se quem tá melhor joga e joga o Jandrei, então eu imagino quem tá pior, o meu medo é quem tá pior. Se quem joga melhor, quem tá jogando melhor, joga, o André Silva, imagina o reserva do André Silva que tá jogando. Então, mas se você disse isso, e para falar, e uma má notícia, o Wendel teve mesmo, fez exame de imagens hoje, tá com uma lesão no posterior da coxa, só foi divulgada essa informação, não foi divulgado nada de preparação física, ninguém falou nada, mais um estrupiado aí, que deve ficar no Triângulo das Bermudas por mais uns 6 anos, 7 anos lá. Vamos com comentários, e o último comentário, os 2 últimos comentários eu chamo sua atenção, tá? O Lenildo fala o seguinte, até ganhando o São Paulo me deixa irado. Cara, tô louco de raiva, tínhamos tudo pra golear e por displicência tomamos gol. Fizemos 2 e ficamos tocando a bola de calcanhar pra lá e pra cá. Tem que partir pra cima, marcar gols. Agora vamos pra Curitiba, correndo risco. Muita gente falou, pouquíssimas pessoas falavam. Tem uns idiotas que me xingam, os doentes, que eu acho muito louco. O doente que me assiste pra me xingar, realmente. Teve um cara, que eu não respondo pra esses doentes, foto com uma mina, assim, uma mina, eu fico imaginando que orgulho que a mina dele deve ter, né, do cara que entra na internet pra assistir uma pessoa que ele não gosta e pra xingar. Mas são doentes que estão implorando atenção, e eu não dou, a minha atenção é pros amigos aqui. E aí muita gente concordou comigo, né, dessa questão de o São Paulo podia ter goleado, e porque aqui no canal, aqui para assistir os vídeos, até no pós-jogo, tem muito pouco bobo alegre que vem aqui que acha que a gente tem que aplaudir toda vez que o São Paulo ganha, ficar que nem um idiota aqui comemorando sem olhar os pontos que precisam ser analisados. Então, o cara acha que o São Paulo ganhou, eu vou vir aqui ficar dançando, fazendo dancinha do TikTok, comemorando porque ganhou, e não vou falar nada, não vou criticar, que eu acho que tem que ser criticado. A pessoa realmente pensa isso, acho que acredita na cabecinha perturbada dela, que vem aqui me xingar, sabendo como é o vídeo, como funciona o canal. Mas, o Gersivandro falou o seguinte, Barolo, observa só como essa diretoria é amadora. No começo de 2002, dispensaram o Lucas Perry para ir pro Botafogo, para contratar esse Jandrei, esse goleiro medíocre, e agora também dispensaram o Moreira pro Porto para contratar o tal do Cedric. Um cansado. Estou citando só 2 erros de muitos que essa diretoria cometeu. Eu lembro do Moreira e muita gente também lembra do Moreira toda vez que a gente vê o Cedric errando um cruzamento. O Luiz Henrique fala assim, cara, o Jandrei deve ser muito bom de grupo. Isso é interessante, ó. O Jandrei deve ser muito bom de grupo. O elenco deve gostar muito dele e o técnico deve colocar ele às vezes para ter moral com o grupo. Só pode ser isso, não é possível. Ele é muito fraco no gol. Você que tá dizendo, Luiz. Arthur, confronto em aberto. Time depois do segundo gol jogando com preguiça e dando toquinho de letra achando bonito. Crespo tem que cobrar esses caras, porque o blogueirinho e os amiguinhos que estão no cargo como o Muricy, ops, quase acordei ele no CT. Crespo vai ter que cobrar os jogadores sem mimimi, tem que ir com o time titular no jogo contra o Inter e no jogo de volta. O Avit falou o seguinte, olha só que interessante esse levantamento aqui, ó. Corinthians perde o Cássio, tinha o Carlos Miguel. Perdeu o Carlos Miguel, veio o Hugo, que já é da seleção brasileira. O São Paulo, desde que perdeu o Rogério Ceni, não conseguiu um goleiro decente. Como pode isso fazer sentido?
Na primeira passagem do Crespo, um dos maiores problemas foi esse, porque os caras eram de vidro e surgiram várias lesões. Agora segue o mesmo caminho, exatamente. O Crespo, na primeira passagem dele, na entrevista coletiva, reclamou disso. Olha como esses problemas do departamento médico são antigos. Aí o cara continua. Como se explica isso? Cadê o controle de carga da época do Carpini? Não tem um profissional que identifica a possibilidade de lesão muscular? Trabalho de prevenção, rodagem do time? Negruti joga vôlei? Por que temos reservas que nunca entram e são reservas mesmo com o Crespo rodando o time? Qual é o planejamento físico de fato? E se em vez do Wendel tivesse machucado o Luciano? Perguntas sem respostas, Futebol Clube. Começa o bolão para ver quem vai se machucar quando voltar o Lucas. Volta 1, quebram 4. Então, tá vendo? Eu vejo aqui, não sou só eu, não é... Todo mundo percebe os problemas do São Paulo, gente. Todo mundo percebe. Tirando os bobo alegre, os vendidos, todo mundo sabe quais são os problemas do São Paulo. Estamos falando aqui de preparo físico, estamos falando do departamento médico, estamos falando de jogador da base, a gente está falando aqui do Moreira, a gente está falando... Tá na cara aqui, todo mundo tá vendo. Tá falando, a torcida falando do Jandrei. Todo mundo sabe quais são os problemas do São Paulo. Não? É essa minoria bobona que não tem senso crítico, que só porque ganhou tem que ficar batendo palma pra tudo aí. É uma minoria, essa torcida é uma minoria. A grande maioria sabe onde é que estão os problemas. Teve foto com o Ferreirinha de novo, com comentário trancado no Instagram. A gente sabe como funciona, gente. Não é uma coisa de pegar no pé, não é uma coisa de... E não é porque ganhou 4 seguidas aí que tá tudo resolvido, todos os problemas estão resolvidos, não é. Eu vou continuar, não vou apequenar o São Paulo. Já chega o que esses caras tentam fazer lá dentro e que parte da torcida que é desse tamanho, né, que tenta fazer a mesma coisa, que é apequenar o São Paulo. Eu não vou aqui, a gente não é assim. A gente não, a torcida do São Paulo não é assim. Mesmo quem não gosta dos meus vídeos, quem não gosta do canal, quem não assiste, ela sabe quais são os problemas. Porque a torcida do São Paulo não é burra, né, gente? Então, pelo amor de Deus, a gente sabe quais são os problemas. E é como o amigo falou aqui, perguntas sem respostas, Futebol Clube. É isso. Amigos, olha, então faz tempo que eu não falo da GoCase, os produtos estão em promoção, continuam em promoção, vários produtos novos, estão chegando mais produtos novos para mim que eu vou mostrar para vocês quando chegar. Tá sempre na descrição do vídeo, você confere lá, usa o cupom GOLBAROLO, não esquece de usar o cupom GOLBAROLO para você ter o desconto em todos os produtos do site, tá? Queridos, olha só. O Donizete falou o seguinte, porque assim, eu vou contar pra vocês no bastidores. Quando acaba o jogo, eu gravo o vídeo e eu fico por aqui. Ontem teve o jogo do Flamengo. Então eu fico separando, comentando comentários de amanhã, esperando rolar a coletiva, isso tudo em um monte de tela. Esperando começar a coletiva do Crespo pra gente fazer o react. Abro o Instagram aqui, porque o pessoal fica comentando no Instagram também. E eu vou separando os comentários. E às vezes eu respondo no Instagram, que é uma maneira de eu conversar com as pessoas no Instagram também. Porque tem bastante gente que entra em contato comigo, não dá nem pra falar com todo mundo. E ontem eu tô separando os comentários aqui, que nem vocês viram, e o Donizete me mandou um direct lá no Instagram dizendo o seguinte: Oi Barolo, sou aqui do Maranhão e ontem, né? Hoje não comentei no vídeo, mas quis te mandar essa mensagem por aqui. Gosto muito dos seus vídeos, mas ontem, né? Fiquei com pena do jeito que você falou do Jandrei, do André Silva, do Léo e do Patrick. Você colocou apelidos nele. Barolo, eles têm família. Imagina se alguém na internet ficasse te xingando. Você não ia gostar. Eles são trabalhadores como qualquer outro e sofrem com as críticas. Desculpe discordar de você, mas é só uma crítica construtiva. Abração aqui do Maranhão. Primeiro, Donizete, primeiro de tudo, velho, não precisa pedir desculpa por discordar de mim. Isso não existe essa de desculpe por discordar. Você pode discordar de mim o quanto você quiser, me respeitando, como eu vou te respeitar agora na resposta que eu vou te dar. Você pode discordar de mim o quanto você quiser. Como muita gente, aliás, discordou da minha opinião em relação ao Rafael. Para muitos, o Rafael é um grande goleiro. É claro, quando você vê o Jandrei, você tem saudade do Rafael, mas eu respeito a opinião de quem acha o Rafael um grande goleiro. Eu não acho um goleiro nota 6. Mas o Donizete me chamou a atenção porque ele mais uns dois ou três que eu vi no YouTube, mas os outros me xingando, aí essas pessoas eu não respondo. Mas falaram mais ou menos a mesma coisa, que ficaram com pena do Jandrei, pena do André Silva, pena do Léo Pelé e pena do Patrick.
Eu falei bastante sobre esse assunto no vídeo do Barulho Jogos, mas eu quero falar uma coisa aqui para responder pro Donizete, porque ele escreveu em relação ao vídeo de ontem no canal Barulho Vídeos, eu vou responder para ele aqui. Ontem, quando eu saí daqui, eu fiquei vendo o jogo do Flamengo, quando eu saí daqui, meia-noite e tralalá, tarde pra caramba, um frio, tava 8 graus aqui, junto aí. Aqui a cortina tá fechada, mas você sabe que tem uma rua que desce, uma avenida que desce aqui, que é uma descidona. Quando eu saí daqui, eu tomei um susto, eu vi um barulho, eu vim a pé, que eu moro 2 minutos aqui. Vi um carrinho, sabe esses carrinhos de carroceiro, que o cara vem com o carro cheio de entulho atrás de papelão, e um senhor que muito provavelmente devia ser mais novo que eu, mas que parecia ser 20 anos mais velho, porque a vida não deve ter sido muito generosa com ele. Passou a milhão descendo, quase, eu levei um susto, porque o cara tava muito rápido, acho que o carrinho pesa, né, e vai empurrando ele. Eu fiquei pensando, cara, o cara tá aqui essa hora da madrugada, 8 da noite, meia-noite, o cara tá aqui com um carrinho nas costas. O que isso é que ele tá fazendo? Tá trabalhando, né? Tá atrás de sobreviver. Aí tem uma esquina, uma farmácia na esquina, eu virei a esquina, tem meu prédio, do lado do meu prédio tem um prédio que é meio chique, assim. O meu prédio não é chique, mas o prédio do lado é. E tem uma caçamba dessas de entulho, que os caras jogam lixo dentro. E eu passei, tinha um senhor, mas esse bem mais velho que eu, comendo dentro de um saco, tinha um saco de lixo dentro da caçamba, ele tirando coisa com a mão e comendo o lixo que tava ali. E eu sei desculpa, eu vou falar uns palavrões, porque eu acho que alguns palavrões em determinados momentos bem colocados não ofendem, mas eu não tinha um puto no bolso pra dar pra ele, e eu falei, cara, o cara tá comendo coisa do lixo. Aqui em Jundiaí tem muito mendigo. Comendo coisa do lixo. Aí eu fiquei pensando no comentário do Donizete, que ele ficou com pena do Jandrei. Eu vou falar o seguinte pro Donizete. Donizete, meu querido, você mora num lugar, no Maranhão, que eu não conheço o Maranhão, mas eu sei de histórias, né? Que a família Sarney dominou aí durante muitos anos e tal. Eles são milionários. A família Sarney tem dinheiro até a 30ª geração. A população do Maranhão, eu acho que não é bem por aí, né? São pessoas mais humildes. Eu imagino que seja humilde. Agora, por que eu tô falando isso? Sério que você tem pena do Jandrei? Tem pena do André Silva? Você tem pena de um jogador de futebol? Você tem pena de jogador de futebol? Você tem pena de um cara que ganha 400 mil reais por mês pra jogar bola? Você tem pena, porque eu coloco apelido no cara, eu não coloquei o apelido nele, eu não chamei ele de filho disso, filho daquilo. O apelido que eu dei foi Barbudo do Inferno, Barbudo do Terror, uma coisa assim. Você tem pena desse cara que 20 dias atrás estava num resort com a belíssima esposa, passeando pelo mundo, viajando, descansando. Você tem pena desse cara, porque eu coloco apelido nele. Você tem pena de um cara que como ele, o André Silva, o Léo Pelé, o Patrick, o Picanha, o Léo Pereba. Você tem pena desses caras que quando eles chegam para treinar, tem uma garrafinha de isotônico com a vitamina A que ele precisa tomar, com a vitamina C que ele precisa tomar. Você tem dó de um cara, você tem pena de um cara que tem que além de viver do bom e do melhor, de estar... Anteontem eles estavam hospedados em hotel 5 estrelas. Quando ele... No lugar do trabalho dele, onde ele trabalha, né, que ele joga bola, tem um cara que só tá lá pra cortar a unha do pé dele. Você sabia disso? No São Paulo tem um podólogo só pra cortar a unha do pé desse jogador. Então você tem pena desse cara? Eu, sinceramente, velho, eu tenho pena do carroceiro que tava aqui, ó, carregando 300 quilos nas costas, do cara que tava comendo lixo na caçamba do lado do meu prédio lá. Eu, sinceramente, gostaria de entender. E outra coisa que você fala assim, são profissionais como qualquer outro. Será que são mesmo? Você folgou hoje, Donizete? Você trabalhou ontem? Provavelmente você trabalhou ontem. Você folgou? Quando você voltou no trabalho hoje, tinha alguém te esperando pra cortar sua unha lá? Tinha alguém com uma garrafinha? Tinha alguém para te fazer massagem, para você fazer um regenerativo de que você trabalhou ontem? Pois é, os caras do São Paulo, quando não tem folga, eles têm isso. Então, eu tô falando isso pelo seguinte, eu não tenho o hábito de endeusar jogador de futebol. Eu não tenho hábito. Eu tenho meus ídolos, as pessoas que eu gosto, que eu não gosto, eu tenho ídolos no esporte, tenho ídolos fora do esporte, mas eu não me endeuso jogador de futebol. Eu não vou endeusar uma classe de profissionais que representa 0,00001% da população do planeta Terra. De tão privilegiado que esses caras são. E você me desculpa, pra mim, colocar apelido num jogador, desculpa, velho.
Se você acha isso crime, se você tem dó das pessoas que colocam apelido, que recebem apelido, não. Olha eu. Ah, mas Barolo, você não é xingado na internet. Não sou xingado na internet. Olha aí o comentário do vídeo de agora, desse vídeo que tá no ar aí. Vê se não tem xingamento. Faz o seguinte, para não ser aqui do canal. Eu fui no último podcast que eu fui, foi no do Benja. Vai, entra lá, vê se não tem me xingando. Ameaça de morte. Teve um imbecil de uma torcida organizada que falou de mim na internet. Eu fui ameaçado de morte por 9 pessoas. 9 pessoas no mesmo. Ele falou à noite, meia hora depois que eu vi, 9 ameaças de morte. Cara dizendo que vai dar tiro na cara da minha mulher. Cara que diz que sabe onde eu moro, que vai me matar. Faz parte do jogo, eu não tô reclamando. Não sou coitadinho, faz parte do jogo. Só que eu não ganho 400 mil por mês. Não tem ninguém me esperando agora pra cortar minha unha do pé. Eu não vou receber massagem hoje, porque eu trabalhei ontem até tarde. Não vou. Se me desculpa, eu nunca mandei jogador tomar naquele lugar, nunca disse que jogador é filho disso, filho daquilo, mas ter pena de jogador de futebol, ter peninha de jogador de futebol, desculpa, meu irmão, eu não vou ter. A postura é sempre crítica em relação à profissão do cara, como ele exerce a profissão dele, vestindo a camisa do São Paulo. Eu não sei como esses caras são como pais, como marido, como filho, provavelmente tem defeitos e qualidades como qualquer outro. Eu não julgo moralmente ninguém porque eu sou um bosta para julgar qualquer um. Eu não tenho, a minha história de vida, a minha trajetória, não me dá direito de julgar ninguém. Eu sou um péssimo filho, fui um péssimo filho, dei um marido meia boca. A única coisa que eu faço mais ou menos é cuidar da ela. Talvez isso seja a minha maior qualidade. Eu não tenho moral pra julgar ninguém, pra falar de escolha pessoal da vida de ninguém, de falar de droga, de álcool, eu não tenho moral nenhuma pra falar, nenhuma. Por isso que eu não falo. Eu falo como torcedor de futebol. Eu não jogo bola, mas eu vejo, sou torcedor. Eu vejo como o cara joga e vi como o São Paulo do Miller jogava, por exemplo. Isso me dá condições de comparar. Eu não tô falando como entendido do assunto. Eu comparo o futebol que eu vi e o futebol de hoje. O jogador que eu vi, o jogador que eu vi. Os jogadores que eu vejo hoje que não tem comparação com determinado jogador. O Miller fala isso nessa entrevista. Por isso que eu falei tanto do Miller, fiz questão de falar do Miller na entrevista. Então, eu continuo achando, eu tenho a minha consciência muito limpa em relação ao que eu falo de jogador A, B ou C. Ah, mas eles são criticados em redes sociais. Nossa, que é um preço muito alto, né? Pra você ganhar $500 mil por mês. Tem jogador no São Paulo que ganha 3 milhas por mês, irmão. 3 milhas por mês. E nem joga, ele vive machucado. Ah, então eu tenho peninha desse aí, tem que ter peninha dele? Ah, desculpa. Eu tenho pena do cara aqui tava catando lixo. Eu endeuso o professor, velho. Professor, eu endeuso, que ganha um salário. Provavelmente, se o Donizete tiver filho e o filho dele estudar numa rede pública, o professor que dá aula pro filho dele deve ganhar mal pra caramba. E apanhar de aluno, que agora é moda, né? Professor apanha de aluno. A minha irmã é professora, se aposentou agora, ganha uma merreca. Passou a vida inteira dela dando aula para um monte de criança carente, criança especial, porque nas escolas não tinha estrutura, ela tinha que lidar com criança especial sem ter a formação, porque a escola não dá. E tá aí, a profissão mais desvalorizada do mundo. Eu endeuso, eu admiro muito mais um professor do que um jogador de futebol. Muito mais um policial militar, os bons, né? Porque tem os ruins também, como em todo lugar. Um gari. Deixa a sua casa aí, joga o lixo ali na esquina da sua casa, espera um mês, se o gari recolher ali. E não tô falando pra fazer média, não. Eu tô falando só pra gente olhar um pouco a realidade. A gente olhar um pouco da realidade do país que a gente vive. Que 40 milhões de pessoas não tem descarga, irmão. E descarga em casa. Sabe quando você acorda de manhã, preocupado, que você vai pegar seu carro pra ir trabalhar, tá puto com o seu patrão, e você vai no banheiro da descarga? 40% da população brasileira não tem descarga. Não tem água potável em casa. Aí você vai ter peninha de jogador de futebol, porque ganha apelido de um velho louco como eu. E outra coisa, para encerrar, para o vídeo não ficar muito longo. Você acha, sinceramente, que o Jandrei, o André Silva, o Patrick e o Léo Pelé se importam comigo? Ou você acha que eles estão cagando pra mim, desculpa o termo, pra mim, pra você, pra todos os torcedores? Eles não estão nem aí, velho, pra nada, não estão nem aí pra nada. E eu vou continuar cobrando do meu jeito, brincando às vezes, errando a mão às vezes exagerando, às vezes pegando leve demais. Eu vou continuar fazendo do meu jeito aqui, como eu venho fazendo desde 2017. Então isso não vai mudar, a postura vai ser sempre a mesma, porque acima de todos esses caras, acima de mim, acima de qualquer um, tá o São Paulo Futebol Clube. Que eu falo que eu tenho uma relação de
uma gratidão pelo São Paulo, porque o São Paulo sempre me acompanhou nos momentos mais difíceis que eu passei na vida, o São Paulo estava do meu lado. Então eu, da minha maneira, pode ser tosca, pode ser ignorante, pode ser tudo, mas eu acho que eu defendo o São Paulo, da minha maneira de ser. Quem quiser, ótimo, quem não quiser, não tem problema. Tem várias opções aí para você se divertir com o São Paulo. E agradeço ao Donizete pelo respeito, pela educação. Gente como você, mesmo discordando, mesmo gostando de mim, me dar. É uma honra poder discutir com vocês, assim como é uma honra poder discutir com as pessoas que gostam do trabalho, que acreditam no trabalho, que pensam parecido em relação ao São Paulo Futebol Clube. E principalmente aquelas pessoas que pensam mais no São Paulo do que em mim, do que no Casares, do que em qualquer outro. Pensam na instituição São Paulo Futebol Clube. Nos encontramos daqui a pouco no QG Tricolor, tá, meus amigos? Estarei lá. Conto com você e conto com o seu like também, se você gostou do vídeo, se você não gostou. Se inscreva no canal, participe, deixe seu comentário, ajude no crescimento da mídia alternativa, que é muito importante para nós, tá bom? Forte abraço, fique com Deus. Lembrando sempre, somos patrocinados pela KTO, deixando um recadinho da KTO pro finalzinho, para você não esquecer e já clicar aí, já fazer o seu cadastro para se divertir sempre com apostas esportivas, tá? Outro exemplo, quem sou eu para falar o que você tem que fazer com o seu dinheiro? Quem sou eu para falar? Você faz o que você bem entender, você é adulto. Eu não tenho moral nenhuma para falar nada, para dar conselho de nada para ninguém. Eu dou as dicas das coisas que eu gosto, se você quiser você faz, porque você é adulto e é responsável, eu tenho certeza disso. Fique com Deus, sorte, abraço, a gente se encontra daqui a pouquinho no QG Tricolor, tá bom? Tchau, tchau.